Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre os episódios finais da segunda temporada do Casamento às Cegas da Alemanha. Roda a vinheta aí, produção! Pra começar, apesar da Netflix ter liberado quase todos os episódios dessa temporada, eu resolvi separar os vídeos como eu faço com as temporadas anteriores do Casamento às Cegas. E a gente viu que a conexão entre a Wendy e o Jubriel no Casamento às Cegas da Alemanha até parecia assim, um romance verdadeiro dentro das cabines. Mas acabou em poucas horas depois que os dois acabaram se conhecendo. Durante a lua de mel lá em Creta, a Wendy percebeu que o Jubriel parecia distante e desconectado dela. Ele evitava se aproximar dela, tanto emocionalmente como também fisicamente. E ao ser questionado aí pela própria Wendy, o Jubriel disse que não estava pronto para avançar no relacionamento. E disse que queria que as coisas fossem no tempo dele. E assim, né, como ele vai parar num reality show de namoro, onde o casal precisa seguir o ritmo do programa. E olha, a Wendy até tentou se aproximar dele, mas a falta, assim, de reciprocidade acabou, assim, tirando toda a confiança dela. Tanto que tem até a cena ali do chuveiro, né, onde ela convida ele para que eles dois tomassem banho juntos, criassem uma intimidade a mais, e simplesmente ele teve zero reação. Mais tarde, quando rolou também o encontro dos casais, o clima entre os dois ficou visível, que não era assim dos melhores, né, apesar da Wendy e do Jubriel terem chego de mão dadas, e como eu disse no outro vídeo, já tava na cara assim, né, que esse casal não iria pra frente. Já no encontro, antes dos casamentos, o Jubriel disse que tava tudo bem entre eles. E a Wendy confessou que o Jubriel se sentiu aí sobrecarregado e que também não conseguiu continuar no programa por conta disso. Segundo ela, contando ali para as outras mulheres, ele até prometeu encontrar ela novamente fora do experimento, mas segundo ela, ele simplesmente sumiu e nunca apareceu, chocando assim zero pessoas, né? A Wendy confrontou o Jubriel, dizendo para ele que ela foi apenas uma figurante no filme dele, e claro, criticou o Jubriel também, né, por não ter sido honesto sobre os verdadeiros sentimentos dele durante o programa. E até porque ele não explicou diretamente porque ele não estava investindo aí nessa relação. O Jubriel se defendeu dizendo que sempre tentou se comunicar da melhor forma e que a intenção dele era genuína. Ele diz que queria dar uma chance ao que poderia acontecer após o programa entre ele e a Wendy. Mas ela discordou dessa fala dele, alegando que nunca sentiu assim verdadeiramente cuidada ou amada enquanto eles dois estavam juntos. E nessa segunda parte dos episódios, deu pra ver que parecia que o Jubriel só foi pra aparecer mesmo nesse programa. E claro, né, não tinha gostado aí da aparência da Wendy, ficou colocando essas desculpas de querer que as coisas fossem no tempo dele. E assim, né, ele não foi homem de terminar esse relacionamento logo e ficou ali empurrando com a barriga até a Wendy não suportar mais tudo que tava acontecendo, né, e entregar a aliança pra ele e terminar tudo. E assim, eu fiquei besta como o Jubriel realmente achava que ele era a vítima dessa história toda, sendo que ele, assim, é um cara babaca e que tem a autoestima, assim, super elevada, se acha demais, olha que mico. E assim, tudo bem ele não ter gostado da Wendy, mas poderia ser mais verdadeiro com ela também, né? Outro casal que também não resistiu nessa temporada foi o Jen e a Loan. Os dois se conectaram imediatamente, mas também acabaram terminando, assim, um noivado bem antes do casamento. E deu pra perceber que logo depois do encontro, face a face, o Jen não tinha se conectado, assim, tanto com a Loan fisicamente. Mas diferente do Jubriel, ele não demonstrou tudo isso de uma vez e tentou fazer esse relacionamento acontecer de fato. Mas o Jen também confessa pro Konstantin que não tá feliz nesse relacionamento e assim, ele bem que poderia já ter falado também isso pra Loan, né? Apesar dele estar tentando aí fazer o relacionamento acontecer. Ele vai e desabafa com um amigo que não tá vivendo aí com ele esse relacionamento e deveria ter desabafado com a Loan, né? E como deu pra ver, esse casal não teve química desde o encontro face a face, não teve comunicação, não teve intimidade e assim, né, nem um beijo. Mal se abraçavam, não trocavam carinho. Como eu disse, os dois pareciam mais um casal de amigo do que de fato um casal. E tem casal de amigo que é muito mais carinhoso até, né? O Jen também decidiu terminar tudo quando os dois estavam prestes a escrever ali a lista de convidados do casamento. E ele reconheceu que esse medo dele e a pressão também em se casar fazia também a Loan sofrer. E ela também fez igual, e ela também deixou a aliança ali nas mãos do Jen, e diferente
diferente do casamento às cegas americano, no casamento às cegas da Alemanha, a gente pelo jeito não vai ver briga de ex aí por conta de aliança, né? Que é o Andy e a Loa não se importaram, devolveram ali as alianças pro Jubriel e também pro Jen. E vamos combinar que o Jen foi muito mais honesto que o Jubriel nesse ponto, né? Ele foi lá, terminou numa boa e não ficou enrolando ela, né? E como a gente viu, o vínculo entre a Yasmin e o Andy parecia intenso, mesmo com a diferença de idade de 12 anos entre eles. E os problemas, assim, entre os dois começaram quando o Dustin apareceu lá no episódio 7, naquele encontro com os participantes da temporada antes do dia do casamento. Dustin, que era também uma das conexões da Yasmin na época das cabines. Quando ele chegou, o Andy tentou manter ele ocupado, né, para que ele não conversasse com a Yasmin, e com isso a Yasmin decidiu chamar o Dustin para assim um canto para conversar com ele, e durante essa conversa ela acabou dizendo ali, né, que achava o amor deles meio superficial. O Andy se sentiu inseguro, acabou interrompendo eles dois, fazendo com que o Dustin saísse ali, né, daquele papo que ele tava tendo com a Yasmin. Sem falar que a Yasmin também tava falando mal do Andy para o Dustin. Ou seja, será que na cabeça dela, ela já não tava ali mais, assim, pensando no fim com o Andy e fazendo ali uma linha com o Dustin, falando mal do atual, pra quem sabe, né, ter o Dustin aí como um plano B? Acho que talvez sim, né? Por conta disso, ela ficou muito irritada e também ficou frustrada por conta do Andy ter interrompido aí a conversa dela com o Dustin. E essa atitude do noivo dela fez com que uma discussão também rolasse entre eles dois. Durante um dos depoimentos, a Yasmin até diz que a insegurança do Andy era o principal problema e que isso também estaria preocupando ela em relação aí a um futuro deles dois. E assim, era mais fácil o Andy assumir que estava realmente com ciúme do que fazer aquele papelão, né, de querer atrapalhar ali a conversa e deixar a Yasmin no ódio e parecer que estava inseguro. Mas também esperar o quê, né, do Andy, que já tinha sido frouxo com a história lá da carta pra Célia, onde ele terminou com ela por uma carta. Não dava pra esperar nada, né? E eu fiquei me perguntando, cadê a Nádia e a Célia, que não vieram pra esse encontro aí de participantes? Colocar o Andy contra a parede? Esqueceram de chamar elas? As duas não quiseram aparecer? O que será que rolou? Porque assim, né, se fosse em qualquer outra temporada, claramente as outras duas opções amorosas aí do Andy iriam aparecer, e não só o Dustin, que foi a opção amorosa aí da Yasmin. Bom, mas essa briga ali do ciúme do Andy com a Yasmin quase fez com que os dois terminassem, mas depois ela também se sentiu mais tranquila em relação ao casamento com ele, pediu desculpas por terem brigado, assim, né, por uma coisa tão pequena. Ela achou que foi uma coisa pequena. Eles acabaram se reaproximando e também conheceram aí a família um do outro e ainda os amigos do Andy, né, que receberam bem a Yasmin, inclusive. Mas aí também não sei o que rolou, que a ficha dos dois caiu, e chegando perto do casamento, o Andy admitiu para os amigos que sentia que não conhecia tanto o suficiente assim a Yasmin. Mas ele também diz que sente uma conexão e um forte vínculo entre eles dois. E vale lembrar que antes dessa cena toda do ciúme, já tinha rolado também um papo sobre divisão de dinheiro, onde a Yasmin e o Andy meio que tinham se estranhado aí por conta disso. A Yasmin até volta a ficar feliz durante a prova de vestidos de noiva, mas durante o casamento, a Yasmin também muda de ideia e decide dizer um não no dia ali do casamento em cima do altar. O que chateou muito a mãe do Andy, né, que não esperava essa atitude aí da futura nora. E assim, eu já esperava também que esse casal não fosse dizer sim no altar, porque, como eu disse, ali rola muito mais atração física do que sentimento de verdade. E outra coisa que me chamou a atenção também, né, foi o Andy, com 42 anos, dizendo um eu te amo pela primeira vez pra Yasmin e escrevendo em um biscoito. Ai, gente, para, né? Que cabeça de adolescente é essa? Ele assistiu, assim, algum filme, uma série, quis reproduzir essa vergonha alheia toda? Pra muita gente, nunca houve dúvidas. O Constantine e a Jessie iriam se casar, e muitos fãs do Casamento às Cegas apostaram nesse casal, inclusive. Os dois parecem que são assim um par perfeito, né? Tem hobbies e valores semelhantes, se complementam muito bem. Como o Constantine até disse em um dos episódios, parecia desde o começo que a Jessie já estava assim um pouco mais envolvida emocionalmente do que ele, até porque tinha o lance ali do cigarro também, né? E eu até achei que o fato dela ser fumante poderia ali atrapalhar um pouco esse casal,
já que por conta do câncer, o Konstantin mudou o estilo de vida dele. E hoje ele é uma pessoa mais focada, né, em ter uma vida mais saudável. Durante os episódios, essa segunda parte, até rolou ali um puxão de orelha, né, dele na Jessie, e até tem uma cena ali, né, que ela aparece fumando ali uma espécie de vape, algo assim. E assim, vape, cigarro e todos esses derivados são um vício também, né? A família da Jessie super apoiou esse casal, mesmo com as irmãs ali ficando ali com o pé atrás, por conta desse casamento rápido, né? O que é normal. Em muitas das famílias acontece isso. Enquanto do outro lado, no caso da família do Konstantin, eles super apoiaram o casal e ele super romântico também, né? Até pediu a mão da Jessie em casamento de novo, num dia assim com um super frio e uma paisagem super linda, né? Como a gente não viu esses dois brigando, tudo indica que o casamento, assim, seria o próximo passo mesmo, né? E como a gente viu, o Konstantin estava extremamente nervoso antes do casamento. E mesmo assim, ele disse o sim no altar. Enquanto a Jessie, ao vestir ali o vestido de noiva, com as amigas dela, né, acabaram chorando. Ela também começou a chorar e é também normal, né? A noiva sempre se emociona com os familiares, as amigas. Ela também disse sim no altar. E os votos de casamento deles dois foram super emocionantes também, né? Já na festa de casamento, até rolou ali uma grande surpresa, com a presença da banda Honor. Acho que eu falei certo, não sei. Que é uma banda alemã icônica e é conhecida pela forte ligação com a cultura de Colônia, que é uma cidade lá da Alemanha, e também com o carnaval lá da Alemanha. Inclusive, eles são considerados aí um dos grupos musicais mais tradicionais do país e queridos também na cena popular alemã, com uma carreira que já ultrapassa 5 décadas. E vale lembrar que esse estilo de música mais popular aí da Alemanha acabou também conectando o Konstantin e a Jessie, e inclusive os dois até dançaram juntos, né? Agora como casados, uma das músicas dessa banda que uniu eles. Já o Gunnar e a Josie parecem assim estar verdadeiramente apaixonados, né? Eles foram um casal assim totalmente inesperado lá nas cabines e pelo jeito podem provar também que o amor é cego. Eu super achei que o fato do Gunnar não querer ter filhos pudesse atrapalhar esse relacionamento, mas assim, totalmente enganado. Sem falar também que a Josie já tinha dito que não gostava de homens carecas e ela foi justamente ficar logo com o único careca da edição. Será que realmente era o destino? Porque assim, durante os episódios, a Josie sempre dava um jeitinho também, né, de tocar ali no assunto sobre filhos, e me deu a sensação que ela tava querendo fazer ele mudar de ideia a todo custo. Apesar do Gunnar parecer estar decidido sobre esse assunto, e diferente dele, ela pelo jeito tem vontade de ter filhos, né? Eu até fiquei me perguntando como esse relacionamento iria dar certo, e ao longo dos episódios, até o dia do casamento, os dois não tiveram nenhum estresse, eles não brigaram nenhuma vez por conta desse assunto, e o Gunnar até entrou ali pro hall, né, dos homens maravilhosos do casamento às cegas, né? E pra surpresa de muita gente ou não, o Gunnar e a Josie acabaram se casando, e nos votos de casamento, a Josie até menciona, né, brinca ali, que o tipo ideal de homem dela não é necessariamente um homem careca, mas com o Gunnar isso não importava nada, e que ela agora também poderia baixar a guarda e finalmente mostrar e também permitir aí os sentimentos verdadeiros dela. Achei lindo. E claro, né, que os amigos e a família dos dois também, que estavam no casamento, acabaram se emocionando aí com eles dois durante os votos. Eu acho que todos os fãs do Casamento às Cegas e dessa temporada aí da Alemanha até sabiam, né, que o Gunnar diria sim no altar, porque ele tava assim completamente apaixonado, focado na Josie. Mas ela foi assim uma surpresa, né? Ela ainda tava também considerando a ideia de ter filhos até o último momento e casar logo com um cara que não quer ter filhos, mas pelo jeito no fim o amor dela pelo Gunnar falou mais alto e os dois casaram. Eu espero muito, né, que esses dois ainda também estejam casados, e claro que a gente só vai descobrir, né, no especial do reencontro, a nossa famosa reunião do Casamento às Cegas, dessa vez aí da segunda temporada do Casamento às Cegas da Alemanha. Se eles ainda estão juntos ou estão planejando assim um futuro juntos também, quero muito saber. Bom, mas se você se surpreendeu aí com o casamento de algum desses casais, me conta aqui nos comentários, e se você gostou também desse vídeo, já deixa o seu like, que me ajuda muito, e não se esquece também de se inscrever aqui no canal, pra você não perder quando rolar vídeo novo por aqui, e a gente, claro, se vê no próximo vídeo. Tchau!